Boa tarde a todos, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma EBF, né? Ou melhor, EBF, uma EBD. Deus te abençoe. Nosso tema está na lição de número 7, né? Esse domingo, dia 14 de fevereiro. O tema é Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Louvado seja o Senhor. Queremos, antes, porém, fazermos uma oração com todos vocês, né, que nos acompanham. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Senhor por esta tarde abençoada. Damos-te graças, Senhor, pelo privilégio de poder meditar na tua palavra, Senhor. Venha abençoar-nos, venha abençoar cada ouvinte, cada aluno, que possamos, Pai amado, ser edificados pela tua palavra. Fala conosco através desse tema, esta palavra viva, que é a tua palavra, que o Senhor possa nos edificar, o Senhor possa nos renovar nessa tarde. Abençoa os teus filhos, seja qual situação, circunstância estiverem passando, esteja com cada um dando graça, dando força e vitória, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, então vamos iniciar a nossa lição deste domingo. O tema está a 1 Coríntios, né, a leitura bíblica em classe, está em 1 Coríntios 14, 26 ao 32. Se você quiser acompanhar, fique à vontade com a sua Bíblia, com a sua revista, né? 1 Coríntios 14, 26 ao 32. Eu vou ler na minha Bíblia, na versão NVI, um pouquinho diferente, né? Aqui, a partir do versículo 26, perdão. Fala sobre a ordem no culto, né? Então, o assunto é sobre a nossa liturgia, nosso culto, nosso momento de adoração coletiva na casa de Deus, né? Então, aqui, na versão NVI, diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. E o último versículo 32. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Amém? Glória a Deus. O nosso textuário é: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João, capítulo 4, versículo 24. Pois bem, nossa tradução, aqui no comentário, diz assim: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos, mas temos, pelo menos, uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, onde lemos, essa é a igreja que nos serve aí como exemplo, né? Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Pois bem, é de grande importância, né, o tema, como todos os demais, visto que nas liturgias atuais, principalmente no meio pentecostal, há certos exageros, digamos, né? Alguns ultrapassam os limites da boa liturgia, do bom culto, né? Daquilo que a Bíblia descreve como ordeiro diante de Deus, pois o último versículo nós não lemos, mas diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, nem de desordens, mas de paz. Então Deus não é Deus de desordem, é Deus de ordem, e Ele quer, obviamente, que os seus filhos, ao se reunirem para adorá-lo, tenham ordem, tenham
decência, tenham bom senso, tenham equilíbrio, para que tudo seja para a glória do Senhor e que todos podem, naturalmente, todos podem cultuar ao Senhor com liberdade, né? O que não podemos confundir é liberdade com irreverência, com desordem. Liberdade é a o nosso privilégio de sermos usados pelo Espírito Santo. Somos livres tanto do poder escravizador do pecado através de Cristo, quanto também somos livres para manifestar os dons que o Espírito Santo nos concede naquele momento ou em outros momentos, mas enfim, naquele momento que o Espírito quer nos usar, nós precisamos ter essa liberdade. Sei que existem denominações cristãs, evangélicas, que não creem na manifestação dos dons espirituais, que não creem que os dons espirituais são para a atualidade, né? A gente respeita, mas não concorda. Por que não concordamos? Porque, biblicamente, os dons não têm uma parte na Bíblia que diz que os dons foram extintos. Não existe uma prova bíblica no Novo Testamento que diz que os dons cessaram com a morte do último apóstolo, que foi João. Assim como também o batismo no Espírito Santo. Então, para nós que cremos, nós pentecostais, precisamos atentar para esse capítulo 14 de 1 aos Coríntios, porque o apóstolo Paulo aqui ele traz ensinamentos importantíssimos sobre a ordem no culto, sobre a liberdade que temos, como o primeiro versículo que lemos, né? Conforme está na revista aí, o que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem doutrina, olha só. Então aqui vai relatar várias manifestações do Espírito Santo, dons que podem ser exercidos no culto por vários irmãos. Não precisa ser só o pastor, só o líder, só a liderança, não. Todos os irmãos podem participar do culto, né? Pois bem, o tópico 1 diz aí, o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. O item 1 diz a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Então está aí, 1 Coríntios, ele cita 14:40, lá diz assim, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então nós respeitamos, né, as culturas diferentes, respeitamos as denominações diferentes, que têm as suas formas também de liturgia, assim como também nós queremos ser respeitados na nossa forma litúrgica, forma de culto, que não optamos por um culto engessado, onde um fala e todos simplesmente assentem com a cabeça, concordam e não passa disso, né? Nossa forma de cultuar a Deus é de uma liberdade para que todos possam se expressar. E daí começou a haver essa confusão lá em Corinto, né? Os irmãos começavam a profetizar 2, 3, 4 ao mesmo tempo, ou falar em línguas todos ou vários ao mesmo tempo. Com isso impedia com que a pessoa a quem estava sendo dirigida a profecia, a mensagem, ela não compreendesse, né, o que o Senhor estava dizendo. E aí ficava aquela confusão, você não consegue entender o que Deus está lhe transmitindo através da palavra, né? Daí o apóstolo escrever, regulamentando, explicando, né, dando diretrizes
no momento da adoração, do culto, né? Ele não proibiu nem falar língua estranha, não proibiu profecias, e ele diz que não é para proibir. Não proibais falar línguas, não extingueis a profecia, não desprezeis a profecia. Tudo isso cabe no culto. Porém, o que estava precisando em Corinto não era a proibição do apóstolo, e sim a orientação para que pudesse ter ordem e os irmãos falassem de forma respeitosa, esperando o irmão terminar para o outro começar, como deve ser feito em qualquer outra situação. Pois bem, o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. Estou no item 2 do tópico 1, né? O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, que quer dizer serviço, adoração, do verbo latreu, que é servir, prestar culto, adorar. Mateus 4:10, quando Jesus fala para Satanás, só a Deus servirás ou cultuarás, né? A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, que é serviço ou culto. Está lá em Êxodo, tem várias referências sobre o culto, né? Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos 9:4, Romanos 12:1 e Hebreus 9:1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. A reverência no culto, item 3. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. A Bíblia diz, faça-se tudo decentemente e com ordem, 1 Coríntios 14:40. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com seu povo. É um momento de reverência. Havia acima do púlpito do templo, sede da igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Isso está lá em Eclesiastes 5:1. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria, desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é momento de conexão com o céu e não com a internet. Aqui é um ponto muito salutar para os dias atuais, né? Como sabemos, a tecnologia está avançadíssima. Nós temos celulares hoje onde tem os aplicativos que a gente pode baixar. Eu, por exemplo, tenho Bíblia, tenho harpa cristã, tudo no meu celular. Então, o fato de levar o celular até a igreja não é o problema. Eu posso estar usando o celular para ler a Bíblia, para cantar um louvor da harpa cristã no celular. Tudo bem. Mas o problema é que muitos não param aí, né? Então eles permitem usar o celular dentro da igreja para outras coisas, passar uma mensagem, ler uma mensagem, né? Mostrar um vídeo, essas coisas. Isso deve ter o bom senso, né? Eu penso que, conforme disse aqui o comentarista, da mesma expressão onde o sábio diz guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, cabe também a expressão desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Então ali você vai para ter um momento de interatividade com Deus, de conexão com Deus, de adoração ao Senhor. Como eu disse aqui, o culto é o diálogo de Deus com o seu povo. Como Deus vai dialogar conosco se estamos com a nossa atenção em outra coisa, né? Ou o celular, ou conversando com o amigo que está sentado ao lado, enfim, ou até mesmo cochilando, tem uns que cochilam no culto, enfim. Não é momento para isso, é momento de conexão com Deus, um momento de reverência, um momento de abrir o coração, de adorar o Senhor, de permitir que o Espírito Santo nos use nos seus dons. Enfim, temos que estar realmente em reverência ao Senhor, porque o culto é para Deus. Tem aqueles que dizem, não gostei do culto, por conta disso, daquilo, o louvor não me agradou, o pregador não me agradou, mas nada ali é para agradar a gente, né? Nós vamos lá, nós é que vamos para agradar ao Senhor. O que for apresentado ali, ainda que não me agrade, o que importa é que agrade a Deus. Agradando a Deus é o que importa, né? Os louvores para Deus, a mensagem vem de Deus para nós, e não é para agradar, é para nos edificar, para nos exortar e para nos consolar. Essa é a função da mensagem, da profecia, né? Enfim, de tudo que se relaciona ao culto ao Senhor. Então, a síntese do tópico 1 aí a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento,
a celebração e a exaltação da majestade divina. Nós vamos lá para adorar, exaltar, magnificar ao Senhor. Não é momento de elogio a homens, a líderes, não é momento para nós fazermos qualquer coisa senão adoração ao Senhor. Só Ele é digno de glória, honra, louvor, majestade e exaltação. O seu nome ali é soberano e o culto, a reunião ali, essa liturgia é para o Senhor e não para o homem. Pois bem, nós temos aí os tópico 2, que traz o centro do culto pentecostal. Diz aí, a igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Então, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Jesus prometeu estar no meio. Não importa a placa, não importa a denominação, não importa a quantidade, né? Onde se reunir de duas pessoas para cima, Deus estará ali. Né? Naquele momento pode ser considerado então uma congregação. O culto individual nós fazemos em qualquer lugar. Nós podemos e devemos cultuar o Senhor em casa, no nosso quarto, orando, adorando, louvando, meditando na palavra, mas para se classificar como um culto, como uma assembleia ou uma congregação, é onde estiver 2 ou mais pessoas. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Aqui o comentarista é das Assembleias de Deus, a revista também, obviamente, CPAD, a Casa Aplicadora das Assembleias de Deus. Né? Então ele está falando em nome da Assembleia de Deus. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. Então essa acusação, obviamente, ela é falsa. Eu sou também, nasci nas Assembleias de Deus, atualmente não estou nela, mas eu vivi muitos anos da minha vida nas Assembleias de Deus. E claro que o nosso culto é também para Cristo. É para Deus Pai, é para o Deus Filho e para o Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade é adorada. Não é o fato de nós dizermos que valorizamos a manifestação do Espírito Santo, que a nossa adoração se resume ao Espírito Santo. Adoramos ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? Então, não procede, a acusação é falsa. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras. Diz lá Filipenses 3,3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Então aí a Trindade está presente aí. Adoramos a Deus no Espírito Santo e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então nós também adoramos a Deus dessa forma. Né? Pois bem, item 2 do tópico 2. Um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. Nós já lemos uma parte dele, né? A expressão paulina, quando vos ajuntais, está no versículo 26, se refere aos cultos. A exortação paulina é comunidade cristã de Corinto. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Não há, na instrução paulina, no versículos 26 ao 32, que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Então é importante, né, entendermos essa instrução do apóstolo e a forma como a igreja, lá no comecinho nós chamamos de igreja primitiva, né, primitiva porque é lá que tudo começou, a igreja
em Jerusalém, depois foi se estendendo. Aqui nós já estamos em Corinto, na Grécia, né? O evangelho já havia se expandido, mas conservava-se esse modelo de adoração coletiva, onde não apenas a liderança falava, mas os irmãos no geral, como Paulo diz, cada um de vós tem sal, tem hino, tem doutrina, tem profecia, né? Tem revelação. Então todos os crentes podem participar do culto, ser usado pelos dons espirituais. Nós mantemos ainda essa prática porque ela é bíblica. Item 3 diz: características pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Tiago 2:2. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico, 1 Coríntios 14:15. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. A leitura e a exposição das escrituras sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina, quando ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar, 1 Timóteo 4:13. Esta instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. Nós temos Deuteronômio 26:10, 1 Coríntios 16, 1 e 2, 2 Coríntios 9:7. Tudo ali fala da contribuição financeira, né, para ajudar os irmãos necessitados, para manutenção da obra do Senhor. As ofertas são parte da adoração. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então, são as características, né, do culto pentecostal, do culto bíblico. Né? Aí nós temos a síntese do tópico 2, que é: o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja. Glória a Deus, né? Que deve ser assim mesmo. Item 3 vai dizer aí sobre... antes, porém, quero ler aqui um tópico interessante, subsídio doutrinário, que diz assim: a adoração individual. Nós adoramos a Deus como crentes individualmente e em todo o tempo. A hora vem, disse Jesus, e agora é, em que os verdadeiros adorarão, ou adoradores, verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 14:23. Ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e é expressa com obediência à vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica ao Senhor da igreja. Negamos que a adoração e a espiritualidade de alguém possam ser medidas ou percebidas ou mesmo avaliadas exclusivamente pelo exercício dos dons espirituais. Ensinamos que a adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo na formação do caráter cristão na vida do adorador. Rejeitamos a hipocrisia e toda a aparência de piedade na vida do adorador. Na adoração individual, buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Isso aqui é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Né? Pois bem, então aí nós temos alguns princípios sobre a questão da adoração individual. Né? Então, a adoração não é só no templo. A adoração de cada um de nós, ela pode ser em todo e em qualquer lugar, e principalmente a adoração com comportamento. Quando nós nos comportamos como verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, nós não só adoramos a Deus em espírito e em verdade, como também vivemos uma vida na prática, uma vida agradável ao Senhor, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Nós não pregamos só dons espirituais e mover do Espírito, né? O chamado movimento pentecostal. Nós também pregamos e ensinamos que o cristão deve manifestar o fruto do Espírito Santo, que é uma questão de caráter, uma questão aí que vai ser revelada no comportamento, né? no agir, no entrar e sair, no negociar, no se comunicar, no se relacionar com outras pessoas, pessoas que não são da mesma
profissão de fé, pessoas que nem servem a Deus. Então, enfim, o nosso comportamento, nós também ensinamos que deve ser direcionado, guiado pelo Espírito Santo, o mesmo que opera os dons. Pois bem, o tópico 3 vai dizer como se expressa a liturgia de nossas igrejas. As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos como culto da família. Temos culto de oração. Temos culto de ensino ou doutrina. Temos escola bíblica dominical, essa que nós estamos aqui agora. Temos círculo de oração, que geralmente as irmãs atuam muito, né, no círculo de oração, embora não há restrição, só para as irmãs. Além de atividade com crianças, adolescentes e jovens. Então, nós temos aí vários grupos que atuam, né? Cada um na sua área mais específica, mas todos estão empenhados em adorar o Senhor, cultuar o Senhor, servi-lo, servir a sua obra. A obra de Deus, obviamente, não se resume só na liturgia, no culto, no templo. Né? A obra de Deus se estende, tem a obra de assistência social, de ajuda aos necessitados, tem a obra da evangelização, que é a mais importante de todas aí, né? A obra missionária, a obra de evangelização e obra de visitação, né? A gente faz isso aí, a Igreja Assembleia de Deus sempre fez muito isso, né? O chamado culto nos lares, onde mais se cresceu as Assembleias de Deus. Eu falo que eu nasci nas Assembleias de Deus. Culto nos lares é uma forma, um meio, né, de evangelização muito eficaz e muito utilizado hoje em dia ainda, né? Pois bem, nossas reuniões de adoração. Vamos lá, então nós estamos no tópico 3, no item 1. Diz aí, a nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, sobre cura, libertação e outras bênçãos são contadas, né? A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Só lembrando, tem alguns segmentos que se dizem evangélicos hoje, né, que são contra o testemunho do irmão, né, são contra essa prática de pedir oração para Deus curar alguém, pedir oração para Deus abrir uma porta de emprego. Então tem líderes evangélicos hoje, pelo menos se dizem, né, evangélicos que zombam disso, criticam, né, fazem chacota, dizendo que isso é ridículo, questão de emprego, você que tem que se virar. A gente entende, né, que é óbvio que é nós que temos que ir atrás, mas a gente entende também que o nosso Deus ouve sim, o nosso Deus abre portas sim, o nosso Deus dá livramento sim, o nosso Deus continua curando, continua libertando endemoniados, nosso Deus continua salvando vidas, salvando pessoas das drogas. Nosso Deus não parou de trabalhar, irmão. Então esse líder está sem visão, se é que ele ainda tem alguma coisa de Cristo no coração. Porque se ele critica o fato de o irmão pedir oração, o fato de o irmão crer que Deus pode curar alguém da família dele que está canceroso, ou está com Covid-19, ou está aí com AIDS, ou seja lá que doença for, se essa pessoa, se esse homem, esse dito líder cristão não crê mais nisso, realmente ele tem que repensar a fé dele. Porque a Bíblia é clara quando diz lá em Hebreus 13:8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que ele curou no passado e não curaria hoje? O que aconteceu com Jesus? O poder dele diminuiu? Ele deixou de ser Deus? Ele deixou de seu sangue ter poder para purificar pecadores? Não creio que tenha mudado, pois a Bíblia garante que ele é imutável, que Deus é imutável, o Espírito Santo é imutável. Então, se Deus fez tantos milagres, maravilhas lá no passado, se os irmãos oravam e Deus dava livramento, e Deus abria portas, e Deus fazia coisas extraordinárias, por que não pediremos hoje?
Ah, irmão, hoje não precisa porque a tecnologia está avançada. É, realmente, está tão avançada que está aí doenças que já deviam ter sido erradicadas, estão voltando, matando pessoas. Aparece um vírus aí do nada, começa a matar meio mundo, né? O mundo cai de joelho porque não sabe o que fazer. Essa é a tecnologia avançada. A ciência avançou tanto que tem doenças aí de séculos que até hoje não conseguiram deter. Então, meus amados, por mais que a ciência avance, por mais que a tecnologia avance, nunca nós vamos conseguir superar todos os problemas da humanidade. Vamos superar superficialmente uma doença, surgirão outras, e assim vai. Nós sempre seremos eternamente dependentes de Deus. Feliz aquele que entende isso, aquele que é humilde o suficiente para reconhecer a dependência nossa de Deus, do Espírito Santo, de Cristo. Né? Pedirmos a Ele, sim, é bíblico. Jesus deixou isso claro, capítulo 7 de São Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Quem pede, recebe, disse o Senhor Jesus. Né? Ele diz: quando entra para o teu quarto, fecha tua porta, ora teu pai segredo. O teu pai que vê secretamente te recompensará, Jesus disse. Então, há uma promessa de recompensa da parte do Senhor. Então, em lugar nenhum da Bíblia, você vai encontrar Deus dizendo: não ore porque eu não vou atender isso. Né? A não ser que sejam coisas absurdas. Mas os dilemas da nossa vida, vamos pedir sim, meus amados. Pede com fé, crê no Senhor Jesus, Ele é o mesmo. Ele operou no passado e continuará operando hoje. Então, aqui, quando diz sobre o culto, né? Sobre a liberdade que os irmãos têm de dar o seu testemunho de libertação, seja na sua família, seja no amigo, no vizinho, né? São testemunhos sobre salvação, sobre cura, libertação, enfim, tem vários testemunhos, né, que são dados pelos irmãos, relatando milagres de Deus. E eu creio no Deus de milagres. Quem não crê, paciência. Item 2 aí, do tópico 3, vai dizer culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Olha que interessante. As mesmas características do culto ou dos cultos em Corinto. As manifestações dos cultos em Corinto. Pois bem, as manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, versículo 26, do capítulo 14 de 1 Coríntios, já lemos aí. Né? Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas do Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 a 32, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de língua, interpretação, profecias no culto. Né? São várias atuações do Espírito. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. 1 Coríntios 14, 22 ao 25. Por isso o apóstolo ele insistia com os irmãos a ter ordem no culto, porque ele diz: se entrar um infiel ou um indouto aí no sentido das coisas espirituais, né, das coisas da Bíblia, se ele entrar no vosso meio e todos vocês estiverem falando língua estranha ao mesmo tempo, eles não vão dizer porventura que estáis loucos. Paulo diz, é a lógica, eles vão pensar que vocês estão loucos, que vocês estão falando uma língua aí que ninguém entende, né? Todo mundo ao mesmo tempo, e então eles não receberão edificação alguma. Agora, se houver ordem, se houver profecia, né, Deus pode falar com esse pecador, né, e ele vai então ser tocado pelo Espírito Santo, ele vai entender a mensagem de Deus para ele, isso é muito importante. Daí o apóstolo ensinar sobre a ordem no culto. Né? Então nós temos aí, é muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Quantas pessoas foram tocadas, né? Através de uma profecia, de uma revelação? Ele nem crente era. Ele foi lá visitar, chegando lá estava o mover do Espírito, como o Espírito sonda os corações, conhece todas as coisas, de repente o Espírito Santo toma o irmão lá
né, numa revelação que a gente chama, que é o mesmo da a palavra do conhecimento, né? E dentro dessa palavra do conhecimento, o irmão trouxe algo da vida dessa pessoa que só ela sabia, mas ninguém. E o Espírito Santo, obviamente, como ele conhece todas as coisas, ele revelou isso ao irmão, e o irmão passou para esse visitante, que nem crente era. O que aconteceu? O visitante, então, foi tocado pelo Espírito Santo, o visitante, então, foi à conversão, né? Foi levado ao arrependimento e se entregou sua vida a Cristo. Olha que maravilha. Vale ou não vale a pena o mover do Espírito Santo no nosso meio? Com certeza, né? Sabemos que vale a pena. Por isso nós insistimos com a atuação do Espírito Santo. Pois bem, então aí nós temos a síntese do tópico 3, que é a liturgia de nossa igreja é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Isso é muito importante porque nós crescemos assim, né? Todos nós sabemos que toda e qualquer atuação humana, seja na vida profissional, ela só é aperfeiçoada quando há prática. A pessoa pode estudar aí, mas se não houver a prática, por isso que tem o estágio, né? A pessoa está estudando uma profissão e tem que estagiar, porque ele vai praticar aquilo que ele está estudando, né? E assim também é nas coisas espirituais. A prática, por isso a liberdade para todos e quaisquer irmãos que queiram, né, ser um vaso nas mãos do Senhor, ser usado, seja no dom da profecia, revelação, visão, né, na pregação, que é o dom da palavra da sabedoria, enfim, o Espírito Santo, diz a Bíblia, ele distribui os dons como ele quer, para cada um, para aquilo que for útil. Útil para quê? Útil para o crescimento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Estamos ali para ser edificados, estamos ali para adorar o Senhor e ouvir Deus falar conosco. Porque o Deus que nós servimos não é como o Deus dos pagãos, que tem boca, mas não fala. Nosso Deus, ele fala conosco, nosso Deus interage conosco, nosso Deus, ele traz uma palavra de consolo, uma palavra de renovo, de renovação. Então é importantíssimo essa liberdade para que todos possam cultuar o Senhor com liberdade e não desordem, liberdade com ordem, liberdade com reverência. E então o Espírito Santo tem também a oportunidade, a liberdade de manifestar os seus dons através da vida dos irmãos e das irmãs. Então, o nosso culto, amados, é um culto bíblico, né? O culto pentecostal não deve ser um culto de desordem, deve seguir a orientação de 14 de 1 Coríntios. E para aquele meu irmão, né, sábio, entendido, teólogo formado, doutorado, mestrado, que critica, né, os dons espirituais, você precisa ler 1 Coríntios 14, desculpa, mas não estou dizendo que você nunca leu, que você precisa entender que o capítulo 14 de 1 Coríntios é uma instrução do apóstolo Paulo para todos que adoram ao Senhor num culto público, onde há uma reunião, uma assembleia, um ajuntamento de cristãos para adorar o Senhor, e que, da mesma sorte que o Espírito Santo atuou lá no passado, lá em Corinto, lá em Jerusalém, lá em Samaria, seja onde for que tinha uma igreja de filhos de Deus, ele, o Espírito Santo, quer atuar hoje na sua vida, na sua igreja, meu amado. Não trave o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, não proibais falar língua estranha. Essa é a ordem do apóstolo que vale para hoje ainda. E valerá enquanto nós, enquanto igreja, estivermos aqui na terra. Não tem no Novo Testamento, desafio qualquer um me mostrar no Novo Testamento, ou na Bíblia inteira, onde se proíbe os dons espirituais, onde é claro o versículo, a passagem dizer que os dons espirituais encerraram com a era apostólica, no primeiro século da nossa era, de forma alguma, pelo contrário. Continua, o apóstolo Pedro, quando ele explica sobre o batismo no Espírito Santo, ele diz, porque essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a todos quantos o nosso Deus chamar. Se você é chamado por Deus, querido, não importa se você é de igreja tradicional,
Se você é chamado por Deus, essa promessa diz respeito a você. E batismo no Espírito Santo não é o batismo no corpo de Cristo, não. Isso aí todos nós passamos quando nos convertemos. O batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder para melhor servir o Senhor, para ter uma vida agora movida também pelos dons espirituais que também são para nós nos dias atuais. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ela é para todo cristão, para todos quantos creram no Senhor Jesus Cristo, foram chamados segundo o seu decreto. Essa profecia, essa bênção, essa atuação do Espírito Santo é para todos nós. Obviamente, também não vamos dizer que caso você não aceite, não entenda assim, que isso vai prejudicar a sua salvação. Não. São bênçãos que Deus quer conceder à sua igreja, equipá-la para melhor servi-lo na obra da evangelização, na obra da adoração, nos nossos cultos, né? Deus quer nos equipar. Caso você não queira também, não afeta a sua salvação. Mas eu peço a você encarecidamente, não critique, né? Não zombe do pentecostal, não diga que é demônio que está atuando na vida dele, não diga que é semelhante à obra de macumbaria, não tem nada a ver. O irmão pode estar exagerando por falta de instrução, ele pode não ter o mesmo conhecimento dessas passagens bíblicas, ele pode não ter tido a orientação devida, ele pode estar exagerando nas suas emoções, também pode acontecer, que nós falamos que é a obra, que é carne, né? Que a pessoa está na carne, enfim, são expressões que se usam em nosso meio, mas que isso não significa que ele está possuído por demônios, né? Não faça isso, não blasfeme contra a obra do Espírito Santo, é perigoso isso para você, né? Você que se diz cristão, que zomba e que critica, cuidado, porque não é o demônio que está atuando. Às vezes é, no máximo, a falta de instrução do meu irmão. Né? Então ele exagera, ele às vezes dá vazão exagerada às suas emoções e faz coisas que não há necessidade, não traz glória para o Senhor. Porque a finalidade de toda a atuação dos dons espirituais é para glorificar o nome do Senhor. Amém, amados? Então, só vou ler aqui um subsídio aqui para nós já encerrarmos, né? Reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Jesus prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Está em Mateus 18:20. A adoração pública é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para a comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. Essa adoração pública é realizada com ordem e decência para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no culto e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. Nenhuma prerrogativa é dada a anjos e a seres humanos, pois Deus não divide sua glória com ninguém. Diz a Bíblia lá em Isaías 48:11, a minha glória não a darei a outrem. Portanto, confessamos que na adoração pública, a oração, os cânticos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons espirituais na igreja servem para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. Entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas, e Deus fala conosco por meio de Sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações espirituais, através do Espírito de Deus. Isso é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, primeira edição, Rio de Janeiro, CPAD, 2017, página 144. Amém, queridos? Então veja que tudo é para a glória e para a honra do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado e para que pecadores, né, visitantes que vão até lá, curioso, possa também ser salvo, possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. É também para curar enfermos, né, que estiverem em nosso meio. Deus também atua nos dons de curar. Deus atua nos dons de maravilhas, né? Operação de maravilhas, de milagres. Deus opera de várias formas, né? Paulo cita alguns, o Ato dos Apóstolos, também chamado Atos do Espírito Santo, relata tudo isso que falamos aqui, todas essas maravilhas, todos esses dons
estava em plena atividade na igreja primitiva e temos certeza também que pode e deve estar hoje no nosso meio, né? Todos os cristãos podem ser usados poderosamente na mão do Senhor. Esse é o objetivo do culto, né? Nós reverenciarmos ao Senhor, adorarmos o Senhor nos edifica, o Senhor nos salva, o Senhor cura, o Senhor batiza, o Senhor revela, o Senhor opera, o Senhor transforma, o Senhor edifica a nossa vida. Então é uma bênção. Você que porventura tem se afastado, né, da igreja, está hoje em sua casa e pode até estar assistindo essa live ou assiste outras pregações, né, nas redes sociais. É importante, mas quero te dizer, frequentar a casa de Deus, né, o local de adoração, os templos cristãos, né, evangélicos, é de suma importância para o cristão, né? Tem a interatividade com o seu irmão, a Bíblia recomenda, né, lá em Hebreus, diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, né, não devemos deixar a nossa congregação. Congregue, meu irmão. Não fique parado na sua casa, não. Isso pode trazer consequências ruins. Não estou te ameaçando, só estou explicando que pode trazer um esfriamento espiritual para você, né? Você vai ficando hoje, fica amanhã, semana que vem, mês que vem. Hoje alguns estão por medo, né, desse vírus aí, mas tem pessoas que estão já nessas condições há muito tempo. Há uma pesquisa que revela que existem hoje mais de 9 milhões de evangélicos em casa. São chamados, classificados aí, né? Criaram uma expressão para classificar esse grupo como desigrejados, né? Eu não acho que você seja desigrejado, você simplesmente está dando um tempo, você está com alguma dificuldade de congregar na sua atual congregação. Não fique aborrecido e pense em parar, em desistir de tudo. Não. Procure outro local onde você possa adorar a Deus, né, com alegria, onde você entenda que essa igreja está centrada na sã doutrina, na palavra de Deus, e vá para a casa de Deus, leve a sua família, né? A família precisa, seus filhos precisam, as crianças precisam ir à casa de Deus, aprender a ir à casa do Senhor, louvar, exaltar o Senhor, ouvir a pregação, cantar os louvores de Deus, né? Nós precisamos deixar esse legado para a geração seguinte. Imagine você, pai, você, mãe, que não tem esse hábito de frequentar os templos, né? O templo da sua fé aí, da sua denominação. Imagina os seus filhos amanhã, né? Como serão eles? Não vão querer também ir, né? Se você não dá esse exemplo, se você não encabeça, se você aí, irmão, que é o sacerdote do seu lar, você não dá esse exemplo, né? De frequência aos templos, à casa de Deus, né? Não estou dizendo que se deva estar lá todo dia, mas mantenha uma certa frequência, né? Isso é muito importante. Edifica a sua fé, edifica a sua família. E, meus amados, não tem nada mais importante, não é, do que nós, como homens de Deus, como sacerdote do nosso lar, não tem nada mais gratificante do que ver a nossa família na presença do Senhor, adorando a Deus. Né? Temos exemplo na Bíblia, um homem como Noé, que não conseguiu convencer uma viva alma para entrar na arca, todavia ele conseguiu levar consigo sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, levou parte da sua família. É claro que ele tinha outros familiares, primos, né? Tios, provavelmente, porque eles viviam muito naquela época. Ele devia ter muita gente, parentes aí de Noé, da sua esposa, né? Das suas noras, e que não entraram, mas todavia aquela família ali de 8 pessoas, né, foi salva e deu prosseguimento à espécie humana na face da terra. Então, veja a importância, né? Assim também hoje nós precisamos estar também nesse mesmo caminho, ok? Amém? Conclusão: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como um teatro ou cinema. Antes, participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Amém, querido? Deus te abençoe. Muito obrigado pela atenção. Quero orar com você, encerrando. E agora, às 18h30, o nosso culto na nossa congregação ali, na ICT, ao lado da estação São Judas. Se você não conhece, vá lá congregar conosco e adorar o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. Somos gratos ao Senhor pela tua palavra viva e eficaz.
Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos instrui, que ele possa continuar, Senhor, tendo plena atuação em nosso meio, que nós tenhamos liberdade de adorar, de servir, de ser útil uns aos outros, edificar a Tua igreja, o corpo de Cristo, Pai, salvar almas, visitar os doentes, que o Senhor possa continuar, Pai, socorrendo os enfermos, desempregados, aqueles que estão com problemas e dificuldades e salvando almas em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, continue com os meus irmãos, continue com o nosso culto nas 18h30, esteja conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amado? Muito obrigado, Deus te abençoe em Cristo Jesus.